18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você, sintonizado em 100,7. Obrigada pela sua companhia, dando sequência na programação da Mix, agora com o programa 18 horas. Estamos juntos até às 7 da noite. Eu, Karime Leão e Kennedson Paz. Boa noite, Kennedson. Olá, Karime Leão, muito boa noite para você. Boa noite a todos os nossos ouvintes aqui da Rádio Mix Manaus. Começa agora o seu programa 18 horas. E, gente, é muito fácil de você interagir com o nosso programa, mandando aquela mensagem de texto em nossa live lá no YouTube. Só pesquisar 18 horas News, vai poder ter acesso às imagens enquanto a gente faz o programa aqui ao vivo. E também pode mandar sua mensagem de texto lá no chat, também no Instagram. Exato. Participa do 18 horas com a gente, manda sua mensagem, né, Kennedson? A gente quer saber a sua opinião a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui e também sugestões de assuntos, certo? Exatamente. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais no @18 horas News. 18 horas. Trânsito. E a gente conversa com o repórter André Meirelles, que está nas ruas da cidade de Manaus com o carro do 18 horas, acompanhando o movimento da volta para casa, agora em Manaus, 6 horas e 8 minutos. André, boa noite, André. Parece que temos aí uma possibilidade de uma outra paralisação de ônibus amanhã, quinta-feira? É isso mesmo, Karime, Kennedson, boa noite para vocês, para os ouvintes. Transporte coletivo de Manaus pode parar parcialmente nesta quinta-feira. Cerca de 70% dos rodoviários eles podem cruzar os braços caso os salários pendentes não sejam pagos. A gente tem a fala agora do presidente do Sindicato dos Rodoviários do Amazonas, que é o Givancir Oliveira, que fala que esse prazo para o pagamento termina hoje e que ele já recebeu uma resposta de que amanhã não vai ser pago, e aí, se o dinheiro não for depositado até amanhã, essa greve está prevista para começar às 11 da manhã. Vamos ouvir o que ele falou. Amanhã terá greve de 70% da frota se o pagamento não estiver na conta. A partir das 11 horas da manhã, então o pessoal pode trabalhar normal. A partir das 11 da manhã, os ônibus, os motoristas começarão, motoristas, cobradores, os mecânicos, os lavadores de ônibus também, cruzarão os braços. 18 horas. É uma paralisação que pode afetar diretamente o transporte público e deixar aí milhares de passageiros sem ônibus aqui em Manaus. A categoria cobra aí a regularização dos salários. A gente segue acompanhando, assim como da última vez a gente anunciou aqui no programa 18 horas essa paralisação, e bem no finalzinho do programa teve aí uma atualização do qual os motoristas iriam receber o salário e a paralisação foi suspensa. A gente segue acompanhando, qualquer novidade a gente segue por aqui para trazer essa atualização até o final do programa e também no nosso @18 horas News. Enquanto isso, a gente atualiza agora a situação do trânsito pela capital amazonense. A gente tem duas vias principais e nesse horário de pico segue aí com um grande número de veículos pela Avenida Constantino Neri e também pela Djalma Batista, ambos nessa volta para casa no sentido bairro. As duas avenidas têm muitos veículos pela via e tem trechos também que apresentam lentidão nesse momento. A orientação para os motoristas é redobrar a atenção também ao dirigir nessas duas vias e, se possível, procurar uma rota alternativa para fugir desse trânsito nesse momento agora aqui nessas duas vias principais aqui da capital amazonense. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Atenção, motorista, a notícia completa, 18 horas. 18 horas. E a partir de agora, você motorista por aplicativo de carro, moto ou taxista já pode mandar aquele seu áudio de 30 segundos aqui pro WhatsApp da Rádio Mix Manaus, que é o número DDD 92 993 12 1007, e responder aquela pergunta que você já conhece. Por que você merece ser o ganhador da promoção? A notícia completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem. A gente está esperando o seu áudio, tá? Rádio Mix, em parceria com a Atem Distribuidora, vai dar 40 litros de gasolina na ação. A notícia completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem. Mas só vale os áudios que você mandar hoje, a partir de agora até às 7 da noite, durante o programa 18 horas, não é, Kenneth? Exatamente, Karime. Se você não ganhar hoje, não desanime, continue mandando seu texto ao longo da semana, porque o nosso concurso segue até o dia 25 de dezembro de 2026, exclusivamente aqui no programa 18 horas. Atenção, motorista, a notícia completa, 18 horas. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas.
No Amazonas, já são 11 denúncias de possíveis irregularidades na propaganda eleitoral nos 3 primeiros dias de campanha. E o André Meirelles explica as principais regras da disputa, o que os candidatos podem fazer e o que é proibido durante a campanha eleitoral. Termina amanhã o prazo para solicitar o voto em trânsito para as eleições de 2026. Esse recurso permite votar em outra cidade, desde que sejam cumpridos os critérios da Justiça Eleitoral. Eu, Vanessa Lima, explico como solicitar e o que é necessário para garantir o voto fora da cidade de cadastro. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques do dia mais importante para você que sintoniza 100,7. A partir de agora no programa 18 horas de hoje, quarta-feira, dia 19 de agosto de 2026. Você está ouvindo 18 horas. E a gente começa o 18 horas repercutindo a fala do candidato ao Senado e ex-governador do Amazonas, Wilson Lima. 5 anos depois de virar réu no Superior Tribunal de Justiça por supostos crimes praticados na compra superfaturada dos ventiladores pulmonares, Wilson Lima postou um vídeo nesta terça-feira nas redes sociais dizendo que, abre aspas, é hora de acabar com a maior fake news do Amazonas, a compra de respiradores em loja de vinhos na pandemia de Covid-19. E ele segue aí falando o seguinte, abre aspas novamente, ele pretende esclarecer informações falsas que voltaram a circular durante a campanha eleitoral. Vamos acompanhar um trecho desse vídeo que o Wilson Lima postou terça-feira. Sabem qual é a mentira mais contada e recontada nas campanhas do Amazonas? A compra de respiradores em loja de vinho. Errei ao não ter dedicado tempo nas redes sociais para me defender quando essa fake news começou a circular lá em 2020. Cansei de vir à oposição há 6 anos pedir voto em cima da dor dos amazonenses. A verdade é essa. O Estado comprou respiradores de uma importadora aqui do Amazonas, que tinha autorização para trazer para o Brasil vários produtos, de artigos esportivos a bebidas, passando inclusive por equipamentos médicos e hospitalares. Sabe onde tem escrito vinho nesse documento da Receita Federal? Isso mesmo, em lugar nenhum. Essa importadora, que se chama FJAP, usa o nome de fantasia de Vineria Adega, porque tem uma loja de vinho conhecida na cidade. 18 horas. Vamos aos fatos. No dia 15 de abril de 2020, o 18 horas informou que o governo do Amazonas comprou 28 ventiladores pulmonares por R$2,97 milhões para atender pacientes de Covid-19 no estado. E cada um custou em média quase o dobro dos respiradores comprados pelo governo federal no mesmo período. A diferença de preços era de R$48,9 mil por unidade. Também no dia 15 de abril de 2020, o 18 horas informou que, de acordo com a nota fiscal de venda, foram comprados 24 ventiladores Stellar 150 ResMed por R$104.400 cada e 4 ventiladores Trilogy 100 Philips por R$117.600 cada um. Na mesma matéria, o governo estadual informou que não havia qualquer ilegalidade no processo de contratação da empresa importadora. Abre aspas, que detém certidões negativas e toda a documentação legal em dia, afirma que a compra trouxe economia e agilidade para o Estado, pois os preços dos equipamentos adquiridos ficaram bem abaixo do mercado, fecha aspas. E hoje o que o ex-governador Wilson Lima chamou no vídeo de mentira é um processo bem real lá em Brasília. O ex-governador é réu no Superior Tribunal de Justiça justamente por essa compra superfaturada de ventiladores pulmonares. Ele é acusado de crimes como fraude à licitação e de ser líder de organização criminosa. O Wilson Lima não responde pela compra de ventiladores numa empresa que também é autorizada a vender equipamentos hospitalares. Ele responde por outros crimes graves e isso na realidade não é uma mentira e não é uma fake news. De forma alguma, ele é acusado de dispensa irregular de licitação, fraude a procedimento licitatório, peculato, liderança de organização criminosa e embaraço às investigações. O fato
é que não se pode chamar de mentira as acusações formais contra ele. Então, o governador está chamando de mentirosas as operações da Polícia Federal, as 3 fases da Operação Sangria, que foram denunciadas pelo Ministério Público Federal e aceitas pelo Superior Tribunal de Justiça. A decisão do Superior Tribunal de Justiça aceitar essas denúncias contra o ex-governador Wilson Lima, ela foi unânime. No site do STJ está exatamente assim. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça recebeu nesta segunda-feira, dia 20 de setembro de 2021, a denúncia contra o governador do Amazonas, Wilson Lima, por supostos crimes praticados na compra superfaturada de ventiladores pulmonares destinados ao tratamento de vítimas da Covid-19 no estado. E detalhe, ainda segundo o Ministério Público, os aparelhos comprados não eram adequados para o tratamento das complicações da Covid-19. E o assunto foi repercutido hoje pelo ex-deputado federal Marcelo Ramos, que publicou vídeos nas redes sociais falando sobre o assunto. Marcelo Ramos detalhou os crimes que o Wilson Lima é acusado pelo Superior Tribunal de Justiça. Vamos ouvir um trecho. Dispensa ilegal de licitação. Wilson Lima, ao invés de abrir licitação para comprar os respiradores, pegou um empresário amigo dele, mandou ir lá na Secretaria de Saúde com a autoridade de que seria ele que intermediaria a compra de respiradores dali em diante. E é o que diz o Ministério Público, abro aspas. O Wilson Miranda Lima teria indicado um empresário como pessoa que conduziria a aquisição de equipamentos hospitalares. Isso é crime, Wilson Lima. Você não pode indicar um empresário, tem que ser um processo licitatório. E até a dispensa de licitação tem que ser justificada e não pode ter um empresário indicado para comandar a compra de nada no poder público. Segundo crime imputado a Wilson Lima, fraude à licitação, elevação arbitrária de preços. Foi cotado o preço. Uma empresa apresentou um preço de 87 mil. Eles não compraram. Compraram de outra que apresentou um preço de mais de 100 mil. 87 já era sobrepreço sob entendimento do Ministério Público e do STJ. Tanto que o Ministério Público conclui, resultando no desvio de R$496 mil de recursos públicos a favor de terceiros. Isso também é crime, Wilson. 18 horas. Ainda no vídeo, Marcelo Ramos explica que o ex-governador Wilson Lima também é acusado de peculato, de participar pessoalmente da compra dos ventiladores. O governador é impedido, por lei, de interferir em processos de licitação. Ainda segundo o processo, Wilson Lima também é acusado de embaraço nas investigações. Segundo o texto, Wilson Lima mandou a secretaria forjar um processo envolvendo essa compra. Marcelo Ramos também fala sobre esse ponto. Vamos acompanhar. Quando foi descoberto toda essa trama e iniciaram a investigação, o Wilson Lima mandou a secretaria forjar um processo licitatório de compra. 18 horas. O crime mais grave que o Wilson Lima é acusado no Superior Tribunal de Justiça é de ser chefe de organização criminosa. Vamos ouvir novamente Marcelo Ramos. Vejam o que diz o Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal sustenta que assim foi estruturada uma organização criminosa sob comando do governador Wilson Lima. E vejam o que diz o STJ quando recebe a denúncia. Elementos de prova de que o governador exercia o comando da organização criminosa. Isso também é crime, Wilson Lima. 18 horas. No mesmo vídeo que o Wilson Lima postou nesta terça-feira, ele rebate uma suposta data para ser julgado por todos esses crimes no Superior Tribunal de Justiça. O que de fato aconteceu foi que o processo dele em Brasília mudou de relatoria e avançou. Ainda não tem data para esse julgamento, mas a data ela é muito aguardada. Sem dúvida alguma, Kenneth, é exatamente isso. Depois de 5 anos parado, o processo mudou a relatoria e parece que agora vai andar. O ex-deputado federal delegado Pablo publicou vídeo também nas redes sociais respondendo a esse vídeo do ex-governador Wilson Lima. Vamos acompanhar.
processo ficou parado há muito tempo e agora ele foi transferido para a relatoria da ministra Nancy Andrighi. A mesma que, olha aqui, condenou o governador do Acre a mais de 25 anos de cadeia por lavagem de dinheiro, por corrupção e por uma série de coisas que você também é acusado. Deixa eu te explicar uma coisa, Wilson Lima. Ninguém esquece da pandemia. Quem perdeu seus entes queridos e quem sofreu com esse caos que você foi do Arauto, não vai esquecer disso. E a gente vai ter justiça. 18 horas. Hoje o deputado estadual Wilker Barreto falou no plenário sobre o vídeo de Wilson Lima falando sobre o escândalo da compra superfaturada de ventiladores pulmonares. Vamos ouvi-lo. Porque quanto a fatos, não há argumento. O deputado Pérez, Vossa Excelência presidiu a comissão de inquérito. Eu fui membro titular. E os fatos são robustos. As materialidades, inclusive, que foram usadas para a aceitação junto ao STJ, foram produzidas pela comissão parlamentar de inquérito. A comissão pediu mais de 50 indiciamentos. Nós colhemos o depoimento da CPI do empresário que vendeu. E falo, deputado Cristiano, da maracutaia do que foi o processo de dispensa. Eu estava lá, senhores deputados. O Amazonas sentiu na pele o que foi a passagem trágica da Covid no nosso Amazonas. Quem em sua sã consciência tem a frieza de, no momento daquele, pensar em corrupção? Porque, lembrando, deputados, não foram respiradores, foram BIPAPs. Sequer eles teriam utilidade clínica para a Covid. E não foram apenas... A intenção não era, deputado Rosenha, 30 não, eram 300. É que não deu tempo, a carapuça caiu. E aí, o ex-governador usa do espaço eleitoral para desafiar o Amazonas a provar que o que aconteceu foi fake news. Eu quero dizer, ex-governador, que o desafio está aceito. Mas tem que ser em praça pública, não em programas editados, não em textos produzidos. Tem que ser no ao vivo, para ser desmascarado publicamente. 18 horas. E essa questão, contra fatos não há argumentos, é fato. Essa peça, essa publicação do ex-governador Wilson Lima tentou desviar os graves crimes aos quais ele responde no Superior Tribunal Federal. Ele não responde a respeito desse processo, não existe processo de compra de ventiladores pulmonares nessa loja que também, né, tem esse KNAI de vendas de vinhos e coisas assim. Não, ele responde a esses outros graves crimes, e entre eles ser líder de uma organização criminosa que atuou durante a Covid-19 aqui no Amazonas. De fato, Karime Leão, ele é réu no Conselho Nacional de Justiça, acusado de dispensa irregular de licitação, fraude a procedimento licitatório, peculato, embaraço às investigações e de liderança em organização criminosa. E isso é fato, não é mentira, não é fake news. Por fim, a gente encerra esse bloco aqui do 18 horas repetindo uma frase que o próprio ex-governador Wilson Lima falou nesse vídeo de terça-feira. Mentira, mesmo contada com fala mansa, segue sendo mentira. Você está ouvindo 18 horas. O Amazonas já registrou 11 denúncias de possíveis irregularidades na publicação, na propaganda eleitoral, nesses primeiros 3 dias de campanha, Karime. Pois é, bastante, hein? O repórter André Meirelles traz pra gente as principais regras e explica o que pode e o que não pode durante a campanha. Muito boa noite a todos. O Amazonas já tem 11 denúncias de possíveis irregularidades na propaganda eleitoral nos primeiros 3 dias da campanha. Manaus concentra a maior parte dos registros, com 9 denúncias, enquanto Iranduba e Atalaia do Norte têm uma cada. As denúncias foram registradas no Pardal, que é a plataforma da Justiça Eleitoral e que permite ao eleitor comunicar possíveis irregularidades na propaganda. Dos 11 registros, 4 são de propaganda em ambiente digital, 3 envolvem bens públicos e 1 bem particular. Também há 2 denúncias de boca de urna e uma de impulsionamento irregular de conteúdo. Segundo o TRE,
uma denúncia ainda está em andamento e 9 já foram baixadas do sistema. Cada caso é analisado e, quando necessário, encaminhado à unidade competente da Justiça Eleitoral. E atenção para o que pode e também o que não pode nesta eleição. Os candidatos podem fazer campanha nas ruas e na internet, inclusive com propaganda paga ou impulsionada, mas isso desde que sigam as regras eleitorais. Só que, por outro lado, é proibida a distribuição de brindes a eleitores, como camisetas e cestas de alimentos, além do fornecimento de combustível para eleitores. Enquetes eleitorais também não podem ser utilizadas na plataforma. O advogado eleitoral Jonathan Pontes explica os detalhes. Não pode propaganda alguma em bens públicos, tá? Nas suas repartições públicas municipais, estaduais e federais é proibida a propaganda. Da mesma forma, em bens privados de uso coletivo, de uso comum. Eu cito o exemplo do cinema, dos shopping centers, dos comércios, açougues, farmácias, enfim, todas as lojas. Você que tem o aplicativo, você está prestando um serviço público, ainda que o carro seja privado, então não pode, tá? O adesivo nesse carro por aplicativo, nem muito menos a distribuição de santinhos, de panfletos ou outros materiais gráficos, porque isso insere, na verdade, em propaganda irregular. Outro ponto importante que o advogado explica é a utilização de carro de som ou mini-trio como meio de propaganda eleitoral. É permitida apenas em carreatas, caminhadas e passeatas ou durante reuniões e comícios. Não pode haver contratação particular para isso. Carro de som circulando com os jingles, com as músicas dos candidatos. Não, o som só é permitido fixo, tá? Na realização de comícios ou na inauguração dos comitês ou também dentro do próprio comitê, no horário de 8 da manhã até 10 da noite. E também acompanhando carreatas e passeatas, com a condição de que o candidato esteja presente. E também é proibido propaganda em aplicativos de mensagens como o WhatsApp sem autorização do usuário, como explica o advogado. O que a regra proíbe, aí sim, de forma categórica, é o disparo em massa. Você, por exemplo, está lá e não foi inscrito, você precisa dar autorização, um determinado candidato tem que pedir via WhatsApp, tem até um linkzinho. Você deseja participar do nosso grupo, quer receber notícias, agenda, propostas, o material? Se eu responder que sim, se você responder que sim, você pode receber. Mas em caso negativo, você pode denunciar. E se o eleitor identificar uma possível irregularidade, pode usar o Pardal. Para fazer a denúncia, é necessário se identificar pelo gov.br ou pelo e-título. A denúncia, que não é anônima, ela deve apresentar ainda elementos que ajudem a comprovar o fato, como fotos e outras provas. Além das denúncias de propaganda irregular, o Pardal também tem opções para comunicar possíveis casos de desinformação eleitoral e crimes ou ilícitos eleitorais. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. E seguimos falando, sobre esse assunto. Vai passar a eleição fora da cidade onde você vota? Então fique atento, tá? O prazo para solicitar o voto em trânsito termina amanhã, quinta-feira, dia 20 de agosto. O serviço permite que o eleitor vote temporariamente em outra cidade sem precisar alterar o domicílio eleitoral. O pedido pode ser feito pela internet no autoatendimento do Tribunal Superior Eleitoral ou presencialmente em qualquer cartório eleitoral. Mas não é qualquer cidade, tá? O voto em trânsito só está disponível em capitais e municípios com mais de 100 mil eleitores. E o eleitor pode solicitar para 1 ou para 2 turnos. Quem traz pra gente esses detalhes é a repórter Vanessa Lima. Boa noite, Vanessa. Boa noite a todos. Atenção, eleitor. O prazo para solicitar o voto em trânsito termina nesta quinta-feira, dia 20 de agosto. Ou seja, se você já sabe que estará viajando ou em outro município durante a votação, ainda dá tempo de pedir a transferência temporária do seu local de votação. O coordenador da Central de Atendimento ao Eleitor, Lucas Santos, explica que o pedido pode ser feito tanto pela internet, pelo autoatendimento eleitoral, quanto presencialmente, em qualquer cartório eleitoral. A pessoa ela pode realizar tanto pela internet, como também ela pode realizar presencialmente em qualquer cartório eleitoral. Geralmente, pela internet, o que pede são o número do título, o RG. Então, você consegue fazer ali pelo site do TRE, do TSE, que tem todas as informações necessárias. Então, você consegue ver quais são as escolas que estão aptas para você estar fazendo esse voto em trânsito. Na hora da solicitação
habilitação, o eleitor precisa indicar onde pretende votar e se o pedido será para o primeiro turno, para o segundo ou para os dois. Outro detalhe, o voto em trânsito só é permitido em capitais e municípios com mais de 100 mil eleitores, nos locais definidos pela Justiça Eleitoral, e depois que a habilitação é feita, o eleitor fica impedido de votar na sua seção de origem. Se não comparecer ao local escolhido no dia da eleição, terá que justificar a ausência. O coordenador de atendimento também explica quais cargos vão estar disponíveis para a votação do voto em trânsito. A diferença é que, caso a pessoa esteja numa cidade de um estado diferente, ela só vai conseguir fazer esse voto em trânsito para votar em presidente. Agora, se a pessoa tiver feito esse voto em trânsito em outra cidade dentro do mesmo estado, aí ele pode votar para todos os cargos que estarão aptos nessa eleição de 2026. Quem tem título de eleitor registrado no exterior pode pedir voto em trânsito se estiver passando pelo Brasil no dia da eleição, mas nesse caso só vai poder votar para presidente. Já quem tem título registrado aqui no Brasil não consegue votar em trânsito se estiver fora do país no dia da votação. O primeiro turno vai acontecer no dia 4 de outubro e, se for necessário, teremos o segundo turno no dia 25 de outubro. Então, se você vai estar longe de casa nessas eleições e quer garantir o direito de votar, não deixe para a última hora. O prazo termina nesta quinta-feira, dia 20. Depois dessa data, não será mais possível solicitar, alterar ou cancelar a habilitação para o voto em trânsito. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. E na entrevista do dia hoje, vamos conversar com o ex-chefe da Casa Civil da Prefeitura de Manaus, Marcos Rota. Muito boa noite, seja bem-vindo às 18 horas. Escuta a gente direitinho, tudo bem? Pela gentileza do convite, estou à disposição. Imagina, a gente é que agradece a sua disponibilidade de conversar com a gente nesse período aí de mudanças. A gente começa por aí, vamos começar falando a respeito dessas mudanças. Você deixou o grupo do candidato ao governo, o candidato ao governo já, o Davi Almeida, e agora está com o grupo do atual governador Roberto Cidade, que é candidato à reeleição. Conta pra gente o motivo dessa troca. Na verdade eu não deixei, eu fui deixado pelo meio do pré-colocada ao Senado, figurando bem em todas as pesquisas, mas acharam por bem menosprezar a minha história, menosprezar o meu histórico, menosprezar a minha pré-candidatura. Eu acho, Karine, que tudo a gente perdeu, o senhor pode voltar um pouquinho, voltar para a frase que o senhor estava falando, que você acha que tudo é uma questão porque cortou a ligação. O senhor escuta a gente bem? Escuto. Tá, pronto. Eu estava dizendo que eu não deixei grupo nenhum, eu fui abandonado, é diferente, E tudo na vida tem limite, até a minha quase infinita paciência, ela chegou também no limite, porque eu aguentei muita coisa calado. Acho que eu merecia um pouco mais de um tratamento diferenciado. Estava com uma candidatura pré-colocada, figurava bem nas pesquisas eleitorais, mas acharam por bem jogar tudo isso fora e abraçar uma outra candidatura. Agora, Rota, eu gostaria que você mencionasse pra gente também o que você, na sua análise, como é que você avalia essas críticas em relação à troca de grupos, justamente nesses meses que antecede as eleições? Olha, querido, eu preciso procurar um espaço onde eu seja valorizado. Eu não poderia jamais E eu conversei com vários outros atores do processo, conversei com o entorno de vários outros candidatos, conversei com o pessoal do Roberto Cidade e depois tive uma conversa franca e muito assertiva com ele. Eu acho que o Roberto
tem uma renovação na política, é uma pessoa extremamente habilidosa, quer fazer da política um instrumento em favor das pessoas. Então eu criei uma identidade com ele. E hoje eu recebi dele um convite para ser o coordenador geral da campanha, não apenas de um candidato em potencial. Então, e como é que vai ser esse desafio? Você, então, não é só o coordenador da campanha da reeleição do Roberto Cidade, do atual governador. Então, vai abraçar uma campanha maior? Explica pra gente como é que vai ser essa estratégia. É claro, Karine, que isso aumenta a minha responsabilidade, né? Ser coordenador geral de uma campanha do governador do estado à sua reeleição. É claro que hoje foi um dia de interação, de conversa, de diálogo, de conhecimento. A gente vai implementar uma agilidade na campanha do Roberto. O Roberto tem 39 anos de idade, já é o governador do estado, chegou com mérito. Cidade, os projetos, as ações, o pensamento que ele tem diferenciado aos 4 cantos da cidade e aos 4 cantos do estado do Amazonas. E vamos fazer isso de uma forma alegre, descontraída e, acima de tudo, com inteligência, né? Nós precisamos usar A gente perdeu momentaneamente o contato com o Marcos Rota, que é o atual, né? Agora ele assume a coordenação da campanha do atual governador Roberto Cidade para a reeleição. O senhor escuta, gente? Tá caindo um pouco. Escutando. Ah, ótimo. Estou ouvindo bem. Que ótimo, porque o nosso retorno é que tá caindo às vezes. Então segue. Eu parei o carro aqui para poder não perder o sinal. Muito obrigada, muito obrigada. Então, como é que você está fazendo a estratégia? Você falou que vai ser uma campanha maior, não só do Roberto Cidade? Sim, eu hoje conversei, né? O Roberto tem uma equipe muito ajustada, muito afinada, são profissionais das suas áreas, são referências nas suas áreas. Para você ter uma ideia, eu tenho trabalhado diretamente com o Paulo Castro, com o Renato Bagre, enfim, são pessoas que militam no meio político já há algum tempo e que vão nos ajudar a vencer essa eleição. Nós temos umas estratégias que nós estamos definindo, nós temos um candidato jovem, com ideias jovens, com diferenciais novos, é uma pessoa que honra compromisso. No meio político isso hoje faz muita diferença, porque infelizmente nós temos muitos candidatos que não honram seus compromissos. Aí, amazonense, o perfil de quem quer governar política, da boa política, um instrumento em favor das pessoas. É isso que nós vamos procurar, tocando o coração das pessoas. Agora, Rota, conta pra gente também um pouco sobre como é que esse trabalho vai ser desenvolvido, principalmente pelo interior do estado do Amazonas. A gente viu que nos bastidores da política, muitos prefeitos que apoiavam outros candidatos já migraram também para esse apoio a Roberto Cidade. Quais que serão as principais ações? Porque você também vai visitar os interiores, vai estar de forma muito mais ativa, né? Sim, Kenos, é uma boa pergunta, porque o interior do estado, em que pese sermos um estado rico, né? O estado do Amazonas, de uma maneira geral, tem praticamente todos os seus municípios em situação de miséria. Os prefeitos procurando parlamentares através de recursos federais, procurando o governador através de recurso estadual, para poderem suprir as suas carências nos seus municípios. Eu acho que a grande desenvolver a piscicultura, a agricultura, o turismo. Nós temos vários municípios do interior que podem desenvolver a pesca esportiva. Eu sou um defensor intransigente disso, sou pescador esportivo há décadas, recebo todos os anos esse potencial pouco explorado de riqueza que nós temos, né? Você capturar o peixe, devolvê-lo, criar os mecanismos dentro das comunidades, enfim, nós temos um cenário extremamente favorável. O Roberto, com a capacidade e a inteligência que tem, vai apresentar isso nos programas eleitorais e nós vamos levar esses diferenciais para os municípios do interior do estado do Amazonas. No geral, quais são, você poderia citar para a gente os 2 ou 3 principais pontos mais urgentes que vocês pretendem focar nessa campanha? As pessoas
hoje tem uma certa celeuma em acreditar no discurso político. Eu acho que a classe política, de uma maneira geral, ela é desacreditada, exatamente por conta de vários compromissos que de maneira alguma. Oi. Não, sim, continue, por favor. O político não pode, de maneira alguma, frustrar quem dele se espera trabalho, coerência e verdade. A gente vai alicerçar a campanha do Roberto Cidade nesses eixos, de ser muito verdadeiro, de ser muito franco. Engodos que são vendidos em véspera de eleição, viadutos, passagem não sei de quê, construção de não sei o quê. As pessoas mesmo sabem que não podem realizar isso, mas usam esses subterfúgios, tá? De uma forma enganosa, ludibriar um cidadão. Nós vamos adotar uma outra postura. Nós vamos ser francos, verdadeiros, e vamos mostrar a capacidade real do Estado, mostrar o que pode ser feito, o que pode ser realizado. Para finalizar, o senhor escuta a gente? Escuto. Então, vamos lá, para finalizar, como é que você analisa que vai ser essa eleição no país novamente? Vai ter essa polarização de direita e esquerda? Infelizmente, eu acho que sim, né? Veja que alguns números mostram esse cenário de polarização. O Caiado, por exemplo, que é um ótimo, figura aí entre 6, 7 e 8% dos votos. Passa disso. Mas no segundo turno, ele, por ser de a esquerda, que é o presidente Lula. Então, isso mostra uma polarização, e isso é muito complexo, muito complicado, que divide o nosso país e que não ajuda em nada. Eu, sinceramente, esperava que, diante de tanta polarização, de tanta discussão, né, que nós tivemos a respeito disso e o quão mal isso faz ao país, que nós teríamos um outro cenário na eleição. Mas, infelizmente, eu acho que nós estamos caminhando mais uma vez para polarização direita e esquerda. Eu não sou um defensor disso, eu sou de centro-direita, mas eu não acho que o radicalismo pode beneficiar A ou B. O radicalismo é quem está na direita que briga com a esquerda. Eu acho que só favorece esses candidatos, mais ninguém. Tá ótimo, muitíssimo obrigada por você ter aberto aí um espaço na sua agenda, que deve estar corrida, para falar com a gente aqui no... Para falar com a gente aqui no... complexo da minha vida. Eu imagino. Olha aí, mas muitíssimo obrigada por falar com a gente aqui no 18 Horas. A gente conversou com o atual coordenador de campanha do candidato à reeleição ao governo do estado do Amazonas, Marcos Rota. Muitíssimo obrigada, boa noite. Obrigado, boa noite. Você está ouvindo 18 Horas. Atenção, motorista, a notícia completa. 18 Horas. 18 Horas. Agora me conta, você já mandou o seu áudio aqui pra gente, aqui para o 18 Horas? Não, vamos lá, até 30 segundos, gente. Manda o seu áudio pro WhatsApp da Mix, que é o DDD 92 993121007, e responde a pergunta: por que você merece ser o ganhador do concurso? A notícia completa do programa 18 Horas com a gasolina Ativa Max da Atem. Agora capricha e manda aquele áudio bacana para as pessoas se encantarem ao ouvi-lo, gente. Tem que ter diferencial, né, Kenneth? Tem que ser um áudio bem legal para mandar para cá pra gente. Lembrando, sempre de segunda a sexta-feira aqui no programa 18 Horas, o motorista por aplicativo de carro ou moto ou taxista vai ganhar 40 litros da gasolina Ativa Max. Participe, a notícia completa do programa 18 Horas com a gasolina Ativa Max da Atem. Atenção, motorista, a notícia completa. 18 Horas. 18 Horas. Previsão do tempo. E vamos saber como é que está a volta para casa com o repórter André Meirelles. André, antes de falar aí a parcial do trânsito, começou em Manaus a atualização para a meia passagem estudantil. Conta mais pra gente, boa noite.
Trânsito. Boa noite, é isso mesmo. Os estudantes aqui de Manaus começaram um novo curso ou mudaram de instituição no segundo semestre desse ano. Já podem atualizar o cadastro para garantir o direito a meia passagem no transporte coletivo. Essa é uma orientação que é feita pelo IMU e também pelo Sinetran. Essa atualização ela vale para quem entrou agora em faculdade, universidade, curso técnico de idiomas, pré-vestibular, o curso livre também para quem trocou de instituição, né, o curso ou modalidade de ensino. Então, o primeiro passo é procurar a secretaria da instituição e confirmar se os dados da matrícula foram enviados ou atualizados no sistema do Sinetran. Depois, o estudante ele pode acompanhar a situação pelo aplicativo Sou Estudante Manaus. Se aparecer a mensagem CPF não encontrada, então precisa voltar ali à secretaria da instituição para conferir o cadastro. Quem já tem um cartão Passa Fácil estudantil ativo, ali não precisa emitir outro cartão só para só por ter começado um novo curso. O importante é manter os dados atualizados do sistema. A gente tem a fala do gerente de bilhetagem do Sinetran, que é o Fábio Byron, falando mais sobre essa. Vamos conferir. O recadastro, na verdade, só precisa ser feito para aquele aluno das universidades, né, das faculdades particulares, que porventura fizeram um cadastro já no segundo semestre. Aquele cadastro do primeiro semestre, que é no início do ano, ele vence agora no meio do ano, né? Então, se ele não se rematriculou, ele perde o direito de compra da meia passagem. Se ele é um aluno novo da universidade e entrou agora no meio do ano, a universidade também precisa enviar o nome dele para a gente através do sistema Sou Estudante. 18 horas. Só um ponto importante aqui, para quem ainda não tem um cartão, a solicitação pode ser feita pelos canais digitais do Sinetran, inclusive pelo aplicativo Sou Estudante Manaus e pelo atendimento virtual da Cindy. Agora vamos falar das atualizações pelo trânsito aqui na capital amazonense. A gente tem aqui na Avenida Boulevard Álvaro Maio, o trânsito segue com boa fluidez, sem registro de grandes retenções nesse momento. Já na Avenida Humberto Calderaro, o fluxo de veículos começa a melhorar, assim, com o trânsito ganhando mais fluidez em relação aos horários de pico. E na Avenida Constantino Nery o movimento ainda é aquele, movimento concorrido, com grande número de veículos, mas o tráfego segue dentro do esperado para esse horário. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. Previsão do tempo. E vamos saber como é que fica a previsão do tempo para amanhã, quinta-feira. Vanessa Lima, segue o calor, não é isso? Segue o calor, Karime. Muito boa noite para você, para o Kennedy e para todos os nossos ouvintes que estão acompanhando a previsão aqui com a gente. Quinta-feira, mais um dia de bastante calor, com máximas aproximadas dos 37 graus. E a previsão para a noite de hoje é de céu parcialmente nublado, temperaturas ainda altas e sem chance de chuva. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 20 de agosto, quinta-feira. Segundo o Clima Tempo, a previsão para quinta deve ser de mais um dia de muito calor e tempo predominantemente seco. Amanhã começa com sol e névoa e ao longo do dia o calor vai ganhando força. Durante a tarde, os termômetros podem chegar aos 36 graus, mas segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, a máxima pode ser ainda maior, de até 40 graus, com a umidade podendo cair para cerca de 20%. Resumo do termômetro. A temperatura nessa quinta varia entre mínima de 27 e máxima de 36 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 43 a 70%. E eu quero continuar aqui, Karime, só para dar uma atualização, porque saiu o 33º Boletim de Alerta Hidrológico da Bacia do Amazonas, que informa que o Rio Negro desceu 61 centímetros em 7 dias e chegou à marca de 25,86 metros. Segundo o boletim, a vazante segue dentro do esperado, assim como a vazante de outras bacias aqui do Amazonas. Karime, Kennedy e ouvintes. Muito obrigada pelas informações, Vanessa Lima. 18 horas. Vamos falar agora de corrida eleitoral no Amazonas. A gente segue falando de eleições 2026, afinal de contas é o assunto da pauta. No total, gente, quase 500 candidatos concorrem a uma das 36 vagas disponíveis na eleição desse ano aqui no estado. E a repórter Odineia Araújo tem esse levantamento, certo, Kennedy? Exato, vamos falar agora com a Odineia. Odineia, essa é uma situação que acaba se tornando, né, Karime? Assim, confunde até o próprio eleitor, né? Muita gente para pouca vaga, né, galera? Por isso mesmo, a qualidade desses ocupantes, dessas pessoas que querem ocupar essa vaga, tem que ser muito bem pensado, não é isso, Odineia?
É isso mesmo, com certeza absoluta, o eleitor deve escolher muito bem em quem vai depositar seu voto no dia 4 de outubro, né? O Amazonas já tem 461 registros de candidaturas para as eleições de 2026. Os números foram atualizados pelo Tribunal Superior Eleitoral esse mês. A maior disputa, pelo menos em números, está na Assembleia Legislativa do Amazonas. São 283 candidatos a deputado estadual disputando uma das 24 cadeiras da casa. Para deputado federal, são 137 candidatos para 8 vagas na bancada do Amazonas em Brasília, além de 9 candidatos ao Senado para 2 vagas disponíveis no pleito de outubro. Já ao governo do estado, são 7 candidatos, além de 7 na disputa pela vice-governadoria. Bom, no papel são muitos nomes. Agora cabe ao eleitor fazer o filtro de acordo com o cientista político Elson Ribeiro. A gente vai ver ainda muito santinho, muito panfleto. Alguns vão insistir em encontrar pessoas em pequenos comícios, em pequenas reuniões. Outros vão impulsionar as redes sociais com seus cabos eleitorais virtuais também para atingir o maior número de pessoas. Tudo é válido. Então são vários os meios, eu acho que todos esses meios têm que ser utilizados. Momento de ir para a rua, gastar sola do sapato, do tênis, utilizar os meios que cada candidato tem, nem sempre são equânimes esses meios, que quem tem poder aquisitivo consegue impulsionar bem mais a campanha do que quem não tem, mas é um momento que a democracia coloca candidato e eleitor juntos para tentar haver um convencimento. Bom, e para tentar se convencer, o eleitor precisa conhecer as propostas, cobrar histórico e desconfiar de promessas fáceis, porque na urna a quantidade de candidatos não garante qualidade de representação, viu? E a escolha é do eleitor, mas a cobrança também, viu, eleitor? Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Agora escuta essa, né, Karine? Eu fiquei até empolgada, porque a partir do ano que vem, o brasileiro já vai poder escolher a companhia de energia elétrica, como hoje a gente escolhe operadora de telefonia celular. Olha isso. Exato, Karine. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta quarta-feira o decreto que regulamenta o funcionamento do mercado livre de energia, que permite a venda direta a pequenos e médios consumidores de energia elétrica. Para consumidores industriais e comerciais, a regra começa a partir de novembro de 2027. Exatamente. Para os demais clientes, incluindo os residenciais, a escolha vai poder ser feita a partir de novembro de 2028. Gente, nem tá tão longe assim. O repórter André Meirelles explica pra gente direitinho como é que vai acontecer. Hoje, quem mora em Manaus e recebe energia em casa não escolhe a empresa que vende a eletricidade. A conta está vinculada à distribuidora que atende a região, mas isso vai mudar. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou um decreto que regulamenta a abertura do mercado livre de energia para consumidores de baixa tensão. A mudança vai ser gradual. A partir de novembro de 2027, pequenas empresas e comércios vão poder escolher o fornecedor de energia. Para residências e os demais consumidores de baixa tensão, a previsão é de abertura em novembro de 2028, como explica o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin. Então, esse decreto que o senhor assinou, fruto aí do importante trabalho do Alexandre Silveira, permite já agora, no ano que vem, o comércio e a pequena indústria entrarem no mercado livre. E, em seguida, o consumidor residencial. Então, vai baixar o preço da energia para todo mundo. Nada como a competição, né? Você abrir mercado. Na prática, o consumidor vai poder escolher de qual empresa quer comprar a energia, em vez de ficar preso às condições comerciais da distribuidora local. E tem mais uma garantia prevista no decreto. Se a empresa escolhida pelo consumidor parar de fornecer energia, entra em ação o chamado supridor da última instância. Até o fim de 2030, essa função vai ficar com as distribuidoras. Depois disso, outros agentes vão poder assumir esse papel. Para quem está em casa, a mudança ainda vai demorar mais de 2 anos.
A abertura para os consumidores residenciais está prevista para novembro de 2028. E ainda cabe à ANEEL detalhar como essa escolha vai funcionar na prática. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. E hoje, dia 19 de agosto, é marcado pelo Dia Nacional da Luta da População em Situação de Rua. Uma data que chama atenção para milhares de pessoas que vivem nas ruas e enfrentam todos os dias a falta de moradia, a vulnerabilidade e a invisibilidade social. A data faz referência ao massacre da Sé, em São Paulo, quando moradores em situação de rua foram vítimas de uma série de ataques violentos entre os dias 19 e 22 de agosto de 2004. E aqui em Manaus, cerca de 4.000 pessoas em situação de rua estão cadastradas no Cadastro Único, segundo a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania. O número, porém, pode ser ainda maior, é claro, né? Já que muitas pessoas não possuem documentação. E para falar sobre essa realidade e os desafios enfrentados por essa população, a gente conversa agora com a repórter Vanessa Lima. Vanessa, como a Rede de Assistência Social de Manaus atende hoje essas pessoas e quais são os principais desafios para tirá-las da situação de rua? Quando a gente fala em garantir direitos, surge uma questão importante. Como essa população é atendida hoje pela Rede de Assistência Social de Manaus e, principalmente, o que é preciso fazer para que essas pessoas consigam deixar a situação de rua? Atualmente, esse público é atendido pela Defensoria Especializada na Promoção e Defesa dos Direitos Humanos da Pessoa com Deficiência e de grupos socialmente vulneráveis. E a Defensoria reforça que quem vive em situação de rua tem direito a um atendimento rápido, humano e sem burocracia. Não precisa marcar hora. Pode chegar em qualquer unidade, seja em Manaus ou no interior. E detalhe importante, não ter documento, comprovante de endereço ou até mesmo estar sem condições de higiene não pode ser motivo para negar ajuda. A ideia é abrir as portas da justiça e entender cada realidade. E não fica só no jurídico. A equipe também orienta a encaminhar para tirar segunda via de documentos, resolver questões de saúde, buscar abrigo ou resolver questões migratórias. O foco é garantir direitos e evitar que a falta de papelada ou de outras dificuldades virem mais obstáculos. E é aí que está justamente um dos grandes desafios. Tirar alguém da rua não significa apenas oferecer abrigo. Outro desafio importante é lidar com situações de dependência química, problemas de saúde mental e rompimento de vínculos familiares. São questões que exigem acompanhamento contínuo e não uma solução imediata. Em Manaus, por exemplo, a Prefeitura informa que, quando necessário, pessoas acolhidas são encaminhadas para instituições especializadas e comunidades terapêuticas. E tem ainda uma questão fundamental: a adesão da própria pessoa ao processo de mudança. A coordenadora de serviços da Pastoral, Cássia Rosária, reforça que o grande desafio é transformar um atendimento emergencial em um acompanhamento capaz de resgatar o cidadão. Buscamos, não só o resgate dessa assistência, da caridade, mas principalmente da dignidade desse sujeito, dele se ver um ator cidadão em uma sociedade que pode dar oportunidade. E para reforçar esse atendimento, a Escola Superior da Defensoria promove, na sexta-feira, dia 21 de agosto, uma capacitação com o tema da invisibilidade ao reconhecimento. O papel da Defensoria Pública junto à população em situação de rua. A iniciativa busca preparar ainda mais as equipes para compreender as diferentes vulnerabilidades e encontrar caminhos para garantir o acesso a direitos. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Atenção, motorista. A notícia completa. 18 horas. 18 horas. Chegou a hora da gente conhecer o vencedor do concurso de hoje, é o Ramon Coelho. Parabéns, Ramon. Vamos escutar o áudio que ele mandou? Olá, boa noite, Rádio Mix. Eu mereço ganhar porque eu sou motorista que pensa sempre no passageiro, não cancela as corridas, porque sei da urgência e de quem precisa chegar. Aceita as ofertas sem contraproposta. Por respeito ao limite financeiro de cada um trabalhador, com empatia. Foco no bem-estar, serviço de excelência, sabendo o bom trabalho.
para manter essa qualidade de ponta, conto com o rendimento da gasolina Ativa Max do posto do Atem e com a energia do 18 horas da Rádio Mix. Olha aí. Valeu pela energia do 18 horas da Rádio Mix. Começou com a energia lá em cima, Sensacional, né? Ramon, parabéns. Você está escutando a gente? Boa noite. Boa noite, estou escutando sim. Parabéns, que maravilha aí. Energia. Como é que foi participar do concurso hoje? Poxa, bom demais. Nesse trânsito carregado de Manaus que a gente está tendo, mas a gente vai levando assim mesmo. E como é que você está sentindo em participar do programa 18 horas ao vivo? Era algo que você já imaginava em algum momento? Eu não esperava, né? Mas todo dia eu ouço vocês às 18 horas, porque é informação em primeira mão. Show de bola. Agora conta pra gente um pouquinho da tua história, Ramon. Há quanto tempo você trabalha como motorista por aplicativo? Explica um pouquinho pra gente. Há 7 anos trabalhando de motorista de aplicativo aí na praça aí, e tem muitas histórias pra contar, histórias tristes, histórias alegres. E é isso, essa caminhada todo dia de manhã cedo, pegar esse trânsito maravilhoso, esse calor que tem aqui em Manaus é muito bom demais. Trânsito abençoado, com trânsito abençoado todo dia, né? Agora, Ramon, manda ali o seu recado pros seus colegas de profissão que também precisam mandar esse áudio para garantir os 40 litros, né? Bom, vou deixar os recados pros meus colegas. Botem na Rádio Mix no 18 horas que vocês vão ficar informados no trânsito todos os dias. E é esse recado que eu passo. E mande seu áudio para a Rádio Mix para você ganhar seus 40 litros. Tamo junto, Ramon. Valeu demais. Muitíssimo obrigada aí pela sua audiência, por você participar e estar sempre ligado com a gente, Ramon. Obrigado vocês. Boa noite. Boa noite. Gente, é isso aí. Se você não ganhou hoje, não desanima. Amanhã tem mais, não, Kenneth? Exatamente. Programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem. Atenção motorista, a notícia completa. 18 horas. Trânsito. E a gente volta a conversar com o repórter André Meirelles para saber como é que está o movimento do trânsito agora em Manaus, 7 horas e 3 minutos. Boa noite, André. Boa noite, a gente tem informações do trânsito pela Avenida Brasil. O trânsito segue com retenção no trecho próximo às obras do viaduto Passarão. E uma informação importante aqui da Avenida Coronel Teixeira no sentido centro, um acidente agora entre 2 carros de passeio está sendo registrado, é bem próximo aqui antes do 19º Distrito Integrado de Polícia. Para quem vai seguir nesse sentido, para pegar a Avenida Brasil, tem 2 carros nesse momento que aconteceu esse acidente, apenas com danos materiais, né? Só que aí está contribuindo para deixar o trânsito mais lento aqui nesse trecho. Os motoristas eles devem passar pelo local, reduzir a velocidade, redobrar a atenção. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A Justiça Eleitoral já recebeu 1.103 registros sobre denúncias de infrações e irregularidades na propaganda eleitoral. As denúncias foram recebidas via Pardal, ferramenta que qualquer cidadão pode usar para denunciar ilegalidades. Disponível desde o último domingo, o Pardal Móvel permite que eleitores e eleitoras encaminhem informações à Justiça Eleitoral. Entre os casos associados às denúncias, deputados estaduais aparecem em primeiro lugar, com 424 registros. Na sequência estão os deputados federais, com 325, governadores com 79 e senadores com 45. Campanhas para presidente da República aparecem com 22 denúncias. O impulsionamento é o tipo de irregularidade mais registrado até o momento, com 339 denúncias. Em seguida aparecem ocorrências classificadas como relacionadas à internet, com 289 registros, e a de bens públicos, com 105. Para registrar uma denúncia no Pardal, o eleitor não precisa se identificar. A Justiça Eleitoral vai averiguar cada uma. E o aplicativo é uma forma da sociedade participar e de ajudar a eleição a ficar cada vez mais limpa e transparente. 18 horas. O 18 horas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Para você que participou do concurso, não ganhou, manda sua mensagem amanhã. Amanhã tem mais, certo? Boa noite, Kenneth Paz. Boa noite, Carmen Leão. Boa noite a todos e até amanhã. Você ouviu
18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.